Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade amiga. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco e nos auxiliar para que venhamos a poder retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos é concedido para a nossa própria melhoria. Aos espíritos de luz que atuam em nome do Cristo, nós também pedimos que possam estar aqui conosco para nos proteger, criando barreiras vibracionais no ambiente, para que pensamentos menos nobres não cheguem e venham a atrapalhar o processo do ensinamento aqui proposto, que nós possamos tornar a nossa palavra inteligível a todos aqueles que vierem a assistir a esta palestra, que possamos, principalmente, emanar consolo e instrução acerca da lei de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus. E, por fim, nós queremos agradecer a Deus do fundo dos nossos corações por nos ter permitido, mais uma vez, estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então o tema de hoje da nossa palestra será: Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quem disse isso então foi o nosso irmão maior e mestre, Jesus Cristo, quando ele esteve aqui em passagem, no planeta Terra, na figura de um encarnado, embora ele continue aqui conosco no planeta Terra, porém num outro plano, num plano espiritual. E é justamente isso que nós vamos falar hoje, sobre essa questão de moradas, do que é a casa, que Jesus quis dizer que seria a do Pai, ou seja, que vai ter a ver justamente com o que acabamos de falar, ou seja, o estado de estar encarnado no planeta Terra, por exemplo, e ora estar numa outra morada, que seria o plano espiritual, e a sua condição moral, que vai refletir sobre a faixa de vibração nesse plano espiritual, determinando então a morada de cada um. Essa parte então está no Evangelho, E o evangelista que escreveu o que Jesus falou foi João. Está lá no capítulo 14, item 2. E também está nas obras da codificação espírita, Então nós vamos ver lá explicado essa máxima do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, números 1 a 19, e também em O Livro dos Espíritos, que está ali também no capítulo 3, das questões em 96 em diante ali, que se encontram na tela. E o que nos chamou a atenção desse ensinamento do Cristo, quando ele nos ensinou sobre essa questão, foi justamente quando ele disse lá, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, é curioso porque o Cristo, ele fala em duas, ele usa duas expressões, de localidade em que alguém pode vir a habitar. Então, seria uma casa e uma morada. É como se houvesse uma espécie de distinção entre ambas, Embora são palavras, que poderíamos dizer, de certa forma, sinônimas, Mas ele usa, então, essas duas palavras em separado. Mas o que será que ele quis dizer, Qual seria a casa do Pai para nós? Qual seria essa casa? Ora, nós sabemos que a casa do Pai nada mais é do que o universo,
Ou seja, fora daqui do planeta Terra, existe milhares de bilhões e um infinito de outros planetas. Muitos são até inclusive semelhantes à Terra, outros não. Mas há nesse universo milhares de planetas. Então, essa é a casa do Pai, né? Ou seja, é o universo. E esse universo, ele é tão grande, né, que nós não temos noção ainda do quão grande ele é. Ele é até mesmo infinito, né? Ou seja, ele não tem nem início, nem meio e nem fim. É algo para nós que é difícil de compreender, né? É difícil de entender, porque no nosso plano, né, nas nossas considerações ainda pequeníssimas, né, nós geralmente concebemos a ideia de um início, meio e fim. Já na criação de Deus, não se tem um término. Então, é algo para nós difícil de entender, mas é a realidade. E quais são, então, as moradas que Jesus fala? Ora, a morada são justamente esses planetas que se encontram na casa do Pai, que é o universo. Então, são nesses planetas que os seus filhos, então, são encaminhados, né? São alocados para que possam justamente terem o seu desenvolvimento intelectual e moral em cada um deles. E esses planetas, né, que circulam ali no espaço infinito, cada um traz justamente os habitantes que deva receber, né? E que nós vamos ver mais adiante o que diferencia quais os tipos de habitantes que vão para um e quais os que vão para outro. Mas aqui também há um outro ponto importante que nós temos que ressaltar, que nós acreditamos, né, após uma reflexão filosófica sobre esse ensinamento do Cristo, de que há muitas moradas na casa do meu Pai, que nós compreendemos que não seja exclusivamente também a questão do planeta, mas sim também de um estado de espírito. Ou seja, quando o espírito ele está, por exemplo, na erraticidade, ou seja, o espírito desencarnou de um corpo físico, né, de um corpo, né, material, de carne, houve o processo de desencarne, a alma se desenlaça, né, desse corpo, definitivamente, e retorna então à verdadeira pátria, ou seja, retorna à verdadeira vida, que é o plano espiritual, que é a erraticidade. Então, nesse plano, né, a gente poderia chamar também como uma morada, porque ela vai variar justamente com relação ao estado intrínseco daquele espírito, daquela alma, né, no seu sentido moral e intelectual, que ele pode ser infeliz, né, caso então ali se encontrem espíritos culpados, né, que enfim, devido às suas atitudes que foram contrárias às leis de Deus, e ela pode ser também feliz, né, ou seja, espíritos que já, digamos assim, se encontram no outro patamar, digamos, evolutivo, né, no seu sentido moral e intelectual, superior, né, ou seja, já consolidaram em si mesmas o amor, a caridade, né, o uso do conhecimento em prol da promoção do próximo e de si mesmos. Então, ou seja, transformaram o conhecimento em sabedoria, né, e por isso que então são felizes. Então, esses espíritos, a diferença, né, que nós vamos ver de uns para outros, e que nós também queremos dizer que são moradas, é justamente essas faixas vibracionais que existem no plano espiritual, em que ali também são verdadeiras moradas. Ou seja, espíritos altamente moralmente evoluídos, intelectualmente evoluídos, vão para faixas vibracionais
maiores no plano espiritual, logo em moradas, digamos, melhores, né? Vamos dizer assim, e os contrários não, ficam em faixas mais baixas, o que lhes revelam verdadeiras moradas, né? Digamos, condizente ao seu estado interior, íntimo, do espírito. Então, é por isso que, por exemplo, nós vamos ver lá no livro do Nosso Lar, que quando o André Luiz desencarna, e ele, digamos assim, acorda, né, entre aspas, no plano espiritual, sem nem saber aonde estava, e justamente com seres que lhe eram, digamos assim, ele, embora ainda naquela condição, não os aceitava. Por quê? Ele estava justamente numa condição espiritual muito degradante, devido à sua vida que ele teve. O uso do seu livre-arbítrio que ele teve, na função até mesmo de médico, quando encarnado, na figura de André Luiz, de um médico, no Rio de Janeiro, se não me engano. Então, o que acontece? Ele foi para essa morada, mesmo não entendendo, mas ele foi, porque ele estava afinizado, estava sintonizado com aqueles demais espíritos que estavam ali naquela, digamos, naquela morada, E já outros espíritos, e podemos dar inclusive o próprio exemplo de André Luiz, que passado algum tempo nessa morada umbralina, ele mesmo então pede auxílio, é resgatado, passa então um processo de refazimento, no plano espiritual superior. Ali ele então, ele mesmo começa a sua transformação moral e eleva-se a patamares maiores. Tanto é verdade que ele se transforma de tal forma que passa então até mesmo a ter uma certa felicidade, porque ele já estava trabalhando, digamos assim, no bem, e é justamente essa condição que é dos espíritos que amam. Quando nós dizemos amam, não é no sentido mundano, que é se utilizado apenas a palavra amor para, enfim, relacionamentos, mas sim o amar na sua expressão mais pura e mais nobre, que é a caridade, que é se importar com o outro, auxiliar naquilo que puder, ajudar o mais fraco. Então, é desse amor que nós estamos falando. E é justamente por esse motivo, então, que quando que Jesus respondeu, quando ele foi interrogado por Pilatos, que era digamos assim, a autoridade romana no local onde Jesus estava, sobre o que era a verdade, ele questiona algumas coisas para o Cristo. Na verdade, ele questionou aqui se Jesus era rei, E aí então que Jesus justamente responde a ele: meu reino não é deste mundo. Então agora nós compreendemos, pelo menos no nosso ver, no meu ver, o porquê Jesus falou isso com relação a essa questão de morada, no seu sentido moral, do plano espiritual. Por quê? Porque, olha, vamos ver aqui uma diferença então de Jesus e para os demais habitantes da época em que ele viveu há mais de 2022 anos atrás. E até hoje, se poderíamos dizer assim também. Mas vamos ver a diferença. Bom, Jesus, qual eram as características principais dele? Não necessariamente do corpo físico dele, mas ele enquanto essência, ou seja, a alma Jesus. O que ele emanava dele? Senão, compartilhar o conhecimento das leis divinas para com todos, indiscriminadamente, claro, alinhando ali o conhecimento a cada um, para que a luz não cegasse uns ou outros, mas assim, ele compartilhava, até mesmo para aqueles que queriam também receber, aquele conhecimento. Mas o importante é o que ele tinha dentro de si, de conhecimento, principalmente moral aqui nesse caso,
ele compartilhava, ele ensinava. E o mais importante, caridade. Por quê? Porque ele fazia de graça, ele não cobrava nada. Então vamos lá, primeira característica, ele então compartilhava. Segunda característica, defendia os mais fracos. Ele trabalhava na extinção da crueldade. Numa sociedade tão preconceituosa e ignorante da época, ele estava sempre ali defendendo os que eram mais fracos. Nesse caso aqui citamos o da mulher adúltera, que lhe foi apresentado ali como, na verdade, um objetivo de tentar acusar-lhe de alguma coisa, para que se colocasse a justiça contra ele. Mas ele sabiamente defendeu tanto ela, quanto ele mesmo, e ainda ensinou todos os que estavam presentes ali uma lição. Então ele também trabalhou aí nessa extinção de atos bárbaros e cruéis que eram típicos na época e que não o representavam, ou seja, a sua essência era contrária, inclusive. Nós vamos ver Jesus orando o tempo todo. Inclusive, essa é uma característica que talvez poucos se recordam e chamam a atenção, do Cristo, que é justamente isso. Se nós acompanharmos a sua história no Evangelho, nós vamos ver que ele estava sempre orando, sempre orando por alguém, sempre orando ali pelos mais necessitados. Então, olha só também a caridade sendo exercida através do pensamento. Então, muitos daqueles que pensam às vezes, não, mas eu preciso ter até mesmo um corpo perfeito para poder fazer a caridade. Não, você tendo o mínimo do mínimo, que é o seu pensamento, você pode orar. E isso é caridade. Curava os enfermos, todos aqueles que lhe eram apresentados, ele estava ali sempre disposto a auxiliar. Nós vamos também ver o atendimento aos aflitos de todos os matizes. Então, assim, é um trabalho, digamos, no amor, na caridade constante. Então, isso tudo revela o quê? Que o Cristo, ele quanto espírito, a sua intelectualidade, a sua moral era totalmente diferente dos habitantes do planeta Terra daquela época e também, infelizmente, da atualidade também. Então, assim, veja que de um lado você tem com o Cristo, então, a caridade, o amor ao próximo, o desprendimento, a misericórdia, enfim, todos, digamos, os valores morais em alinho às leis de Deus, e você tem a sociedade, ali com intolerância, fanatismo, ódio, ignorância, despeito, enfim, todo o restante que a gente já conhece. Então, por isso que ele falou que o reino dele não era deste mundo. E não era mesmo, porque afinal de contas o reino dele é o quê? É o que ele é. Ou seja, ele na espiritualidade, claro, ele está também quando precisa e quer, enfim, juntamente com aqueles que compartilham dos seus sentimentos e pensamentos, que é caridade, amor, ou seja, o reino dele é justamente isso. E que é diferente da humanidade ainda, ainda. Que é o quê? A humanidade, ou seja, todos os indivíduos que compõem a humanidade ainda são mais o quê? Materialistas, egoístas, digamos, ególatras, enfim, ou seja, o oposto, a antítese do que é Jesus. Então, por isso que ele disse, meu reino não é desse mundo. Então, ali, quando o Cristo ele nos ensina, que há muitas moradas na casa do meu Pai, então, nós podemos entender essa questão de moradas, que são os planetas, ou os mundos, que eles estão interligados ao estado moral e intelectual de seus habitantes encarnados e desencarnados. Então, ou seja, vamos supor aqui o planeta Terra, qual a condição geral dos habitantes
que compõem esse planeta Terra, que estão encarnados, e até mesmo os desencarnados que, digamos, habitam ali, né, no plano espiritual em torno desse planeta Terra. Qual é o estado moral e intelectual? E assim por diante em todos os demais planetas do universo. E assim como os seres biológicos, ou seja, os encarnados, né, eles também evoluem materialmente, os planetas também evoluem, digamos assim, materialmente, né? Então, na verdade, os planetas evoluem materialmente e os seres vivos progridem moralmente. Esse é o correto. Tanto é verdade que nós vamos ver que o planeta Terra, há milhares de anos atrás, ele era uma bola de fogo praticamente, né? Toda a matéria que compunha, ele havia sido, digamos, espargido do Sol e começou a girar, né? girar em torno de si mesmo e foi formando então essa esfera, que é o planeta Terra, dessa matéria, e ela era basicamente diversos elementos ali que estavam, digamos assim, em profundas temperaturas, né? Enfim, era basicamente matéria aquecida, né? E conforme o tempo foi passando, foi então tendo todo esse processo de resfriamento até que nós temos hoje então um planeta que nos permitiu estar aqui, digamos, vivendo nele, né, na condição de encarnados. Isso não se deu do dia para a noite, né? Foram também milhares de anos para que isso acontecesse. Então nós vamos ver exatamente a prova aí, né, através da geologia, de que sim, os planetas também evoluem materialmente, perdão. E os habitantes que o compõem, né, que é o que justamente vai definir a condição daquele planeta, que sempre no seu sentido moral. Então nós temos lá, começando pelos mundos primitivos, onde irão abrigar justamente as primeiras encarnações, né? Seres que vieram, digamos assim, até mesmo de princípio inteligente, que estão nas primeiras encarnações já agora no novo reino nominal, onde há então justamente a consciência de si próprio e o pensamento contínuo. Então são mundos primitivos, né? Ou seja, aqueles planetas onde há dinossauros, né? Como assim foi a Terra, não é mesmo? Homens das cavernas, ou seja, na condição ainda muito animalizada, não é? Então, esses são os mundos primitivos. E que a Terra não faz também tanto tempo assim que deve ter, talvez, deixado, né, essa fase, né? E depois nós temos um mundo de provas e expiações, que é justamente a nossa condição atual do planeta Terra, que infelizmente é onde ainda o mal predomina. Depois nós temos o mundo de regeneração, que é o que nós estamos nos encaminhando, né? Nós estamos ali já praticamente nos primeiros raiares desse mundo de regeneração. Então já está havendo uma mudança moral no conjunto dos habitantes encarnados e desencarnados do planeta, que já estão, digamos, entrando ali no início para mundos de regeneração, né? E como que se dá essa diferenciação? Simples, né? Se no mundo de provas e expiações os espíritos estão nessa condição porque justamente têm um passado a expiar e tem provas a consubstanciar o seu estado moral, isso já está, digamos assim, acontecendo de uma forma muito intensa, e muitos espíritos estão conseguindo passar pelas suas expiações, ou seja, estão conseguindo aprender, digamos, com elas, não mais praticarem o mal, estão passando por provas, estão consubstanciando o bem em si mesmas, ou seja, estão evoluindo. Isso faz com que, aplicado isso a uma grande massa da população, nós temos justamente a não mais necessidade de expiações e provas para esse conjunto. Sendo assim, por isso que então automaticamente esse mundo vai se transformando então
num planeta de regeneração, onde os espíritos, então, já, digamos assim, não só vão repousar dessas lutas morais, né, que as expiações e as provas oferecem, mas principalmente vão trabalhar justamente pela regeneração do planeta, né, ou seja, pela melhoria ainda maior dos habitantes e até mesmo do planeta em termos físicos, né? Não é o que nós estamos vendo, digamos, pessoas trabalhando ali em novos meios de energia, digamos, não poluentes, digamos, pessoas que estão trabalhando ali para tentar erradicar problemas sanitários, ou problemas, enfim, até mesmo políticos, ou seja, tudo isso, digamos, já demonstra que a massa da população já está melhorando de uma certa forma. Ainda há muito, tá, o que fazer, mas já há ali algum pequeno raio, digamos assim, né, como se fosse do sol que já mostra, né, digamos, o dia que vai nascer. Depois dessa fase, né, de mundo de regeneração, nos tornaremos então um mundo feliz, que é justamente ali onde o bem supera o mal. Ou seja, é curioso, né? Ali ainda há o mal. A diferença é que é ao contrário do que é hoje no planeta de provas e expiações, onde o mal predomina ainda. Então lá é ao contrário, o bem predomina. Mas aí poderia se perguntar, nossa, mas por que Deus permite, né, que ainda exista um resquício de mal num planeta, num mundo dito feliz? É justamente para que esses, digamos, que ainda militam no mal, aprendam com a massa, ou seja, com a maioria que já pratica o bem, justamente aprendam, né, algo de bom. Nesses, inclusive, eles se sentem mal por praticarem o mal, porque afinal de contas eles veem que eles estão praticamente sozinhos e que a maioria, né, é diferente deles. Então, isso também é uma forma de tentar auxiliá-los, né, a evoluírem. E depois, então, por fim, nós temos os mundos celestes ou divinos. Ali sim, ali nós temos a totalidade da população, tanto encarnada quanto desencarnada, já como espíritos purificados, ou seja, já efetivaram em si mesmas, né, todo, digamos, um bem relativo, né, digamos, nessa categoria, digamos assim, de uma forma integral. E nesses mundos, simplesmente não há mais, digamos, a possibilidade de um espírito mal encarnar ou até mesmo, digamos, permanecer no plano espiritual desses planetas. Então, nesses eles não conseguem nem atingir, né, como se eles não tivessem possibilidade, digamos, de estar lá devido ao seu estado que não vibracionalmente não conseguem atingir ou até mesmo nem ver, né? Mas disso aqui, então, nós vamos tirar o quê? Que nós estamos, né, nós aqui no planeta Terra, nessa condição de mundos de provas e expiações. E a Terra pertence, então, à categoria, né, desses mundos aí de provas e expiações, e é por isso, então, que nela está exposto tantas misérias, né? O que nós podemos ver aí, infelizmente, né, sejam guerras por poder econômico ou domínio sobre outros povos, enfim, a ignorância, né, a maldade, enfim, tudo aquilo que ainda, infelizmente, ocorre aqui no planeta Terra, justamente devido à condição do ser humano, a condição intelectual e moral do ser humano. E também, claro, dos espíritos desencarnados que estão ali, digamos assim, digamos, o entorno da Terra, né? E aí entra também aquela questão que estávamos falando, né? Das moradas, né? Então, para os encarnados, nós temos a Terra aqui, e nós temos esses mundos ditos transitórios, que seria o que justamente para os desencarnados
aquelas faixas vibracionais onde cada um vai se alocando ali, né, como se fossem moradas mesmo também, não é? E qual a nossa situação então? Né? Como nós estamos hoje? Nós estamos nesse vai e vem praticamente. Então a gente encarna na Terra, completa lá digamos, um ciclo, de repente para uns são 60 anos como encarnado, outros são 14 anos, outros são 95 anos e assim vai, não é? E aí, então tem o desencarne, retorna para o plano espiritual, lá faz uma reflexão, né, de como foi a encarnação passada, tudo, e aí de repente volta de novo, né, e assim sucessivamente. É certo que não é uma constante que sempre seja uma encarnação, uma próxima encarnação no planeta Terra. De repente não, né? Pode haver já uma transferência para um outro planeta. Mas no geral, né, se tem então justamente essas possibilidades aí. Mas será que sempre assim, né, vai ser? Bom, isso depende, né? Depende, ou seja, esse vai e vem entre estar encarnado na Terra, ir para o plano espiritual, né? Depois encarnar novamente num outro corpo, né? Será que vai ser sempre assim? Vai depender muito, né? O que vai depender? E aí nós temos que chamar, né, que a exemplo, justamente a lição que nos é dada dos exilados de Capela. Né? Quem foram aí os exilados de Capela? Foram espíritos, né, que foram degradados de um planeta chamado Capela, né, que estiveram aqui, né, no planeta Terra e que constituíram ali o que nós chamamos de povo egípcio. Entre outros povos também, não necessariamente somente os egípcios, mas outros povos também. Que, embora, né, esses povos tenham demonstrado digamos assim, uma certa evolução, né, em termos de engenharia, né, deixaram obras realmente monumentais e de uma complexidade que seria praticamente impossível de realizá-las com instrumentos da época e ainda assim o fizeram, então demonstraram ali que eram povos altamente, digamos, evoluídos em termos intelectuais, mas não necessariamente em termos morais. Até mesmo porque nós vamos ver justamente, por exemplo, aqui no exemplo dos povos egípcios, que eles escravizavam, né, o povo hebreu. Logo, escravizar não é algo bom, então moralmente não eram bons. Né? Então, ou seja, detinham ali uma dificuldade. Embora certos conceitos, né, que eles já tinham intrínseco neles, ainda que de uma forma mística, ou seja, velada, né, obscura, mas que já traziam justamente sobre esse conceito, digamos assim, da questão dos mortos, né, ou seja, da passagem, né, da vida física para uma outra vida, ou seja, conceitos justamente reencarnatórios até mesmo, conceitos da espiritualidade, mas só que traziam de uma forma, digamos assim, deturpada de certa forma, né? Mas já tinham esse conhecimento, ou seja, então eram seres, né, de uma sociedade, de um outro planeta, que demonstravam certos avanços, né, em algumas áreas, mas retrocesso ou falta de evolução em outra. Né? Então, por isso que nós dizemos ali que não necessariamente iremos encarnar sempre no planeta Terra. Justamente por causa disso. Ou seja, se nós, né, não evoluirmos moral e intelectualmente, acompanhando digamos assim, os demais aqui do planeta Terra, que assim estão fazendo, nós possivelmente iremos estar como na condição aí dos exilados de Capela. Ou seja, nós vamos estar, digamos, incondizentes com o estado evolutivo, né, do planeta Terra e seremos então convidados ao quê? A continuarmos o nosso processo de evolução em outros planetas, né, como um povo degradado. Basicamente é assim que funciona. Até que lá
nós venhamos a não só colaborar com os espíritos ainda mais atrasados que serão com relação a nós, mas também, digamos, teremos a chance de nos redimirmos, né, de evoluirmos, e aí sim, ganharmos o direito, então, de retornar, né, para os povos, digamos, a qual nós nos afinizamos, de repente aqui no planeta Terra. Então, o que diz aqui no livro, né, Os Exilados da Capela, é justamente isso, né, que os espíritos ali que persistirem no mal podem então ter justamente essa condição de ter que reencarnar num mundo menos evoluído, né, com todo o sofrimento e infelicidade que ali existe, né, para auxiliar e também para a oportunidade de se redimir. É basicamente isso. Então, se nós gostamos, né, do nosso planeta Terra, né, se a gente ama, né, estar aqui com todos aqueles que nos são caros, que apliquemos então a nossa vontade, principalmente, para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. E como é que a gente pode fazer então, digamos, essa reforma íntima, né, e crescer aí moral e intelectualmente? Eu acredito que o fundamental é todo santo dia nós tirarmos um tempo, né, conosco mesmo, né, digamos, como Jesus dizia, né, entra no teu quarto e ali sozinho, em segredo, ore, que o teu Pai saberá. Né? Então, ou seja, que a gente tome um tempinho só nosso, seja onde for, o horário que nos for melhor, para que a gente faça uma reflexão sobre nós mesmos, no sentido de como eu pensei hoje, né, como eu agi hoje, como eu falei hoje, como que eu, enfim, me comportei, né, perante determinada situação ou com relação a uma pessoa. Será que ela foi, digamos, condizente ao Evangelho de Jesus? Ou seja, ela foi condizente com as leis de Deus? O que eu falei, o que eu pensei, da forma que eu agi, da forma que eu me omiti em alguma situação, ela está em alinho à lei do amor, da caridade? Porque se ela não estiver, então ali há um ponto em que nós precisamos aplicar a nossa vontade em nos melhorarmos. Se nós fizermos isso, né, nós vamos assim estar num excelente caminho. Com relação ao crescimento intelectual, esse é simples, não é? Esse a sociedade nos dá de mãos cheias. Né? Basta nós estudarmos um bom conhecimento, nos matricularmos numa escola, seja ela de que ciência for, né? A gente ali intelectualmente a gente melhora, mas a parte moral, né, ela se dá através disso, dessa reflexão e dessa aplicação da vontade em nos melhorarmos moralmente, eticamente. E aí, então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 96, Allan Kardec questiona, né, aos espíritos superiores o seguinte: são iguais os espíritos? Ou há entre eles qualquer hierarquia? E aí, então, os espíritos superiores respondem a Kardec: são diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, justamente aqui traz um quadro, né, semelhante com relação àqueles lá dos planetas, né, da condição dos planetas, que se aplica então agora aos espíritos. Então ele diz lá que há então uma terceira ordem, que são basicamente espíritos imperfeitos, e as características gerais desse grupo, que seria a ignorância, o desejo do mal, as paixões, né, etc. Os da segunda ordem, que já estão no meio da escala, que ali já existe uma diferença com relação a esses né, que foram citados, que já é o desejo do bem. Então, eles ainda não são aqueles que executam o bem, né, que emanam o bem por si próprios, até mesmo sem nem necessariamente pensar no bem que fazem. Né? Eles, na verdade, ainda desejam emanar esse bem, o que já é uma evolução com relação aos primeiros. Né? E agora os da primeira ordem,
que atingiram a perfeição relativa, ou seja, já fazem o bem sem até mesmo nem saberem que estão fazendo bem. Aquilo já representa para eles uma naturalidade. Então nós, né, temos que ter essa consciência de que nós estamos aqui nessa categoria de terceira ordem. Quem encarna no planeta Terra, claro, com algumas exceções, raras exceções ainda, já se encontram em outras ordens, né, numa segunda ordem ou numa primeira ordem. Mas ainda, na maioria dos habitantes do planeta Terra, e muito provavelmente nós aqui, né, estamos aqui, ainda pertencemos a essa terceira ordem, né, ou seja, do desejo do mal, das paixões más, né, enfim, faz parte ainda desse nosso contexto. E quais são algumas características, né, ou alguns subclasses dessa terceira ordem? Nós temos lá os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores ou perturbadores, né? Então, ou seja, somos nós, né? Às vezes, alguns têm um pouquinho de cada, outros são, digamos, aqueles neutros, né? Que se dizem, eu não faço mal. Tá, mas aí você pergunta, mas qual é o bem que você faz? Eu também não faço. Bom, então você ainda, por incrível que pareça, está na terceira ordem, né? Porque você não faz o bem. Então, ou seja, não adianta não querer fazer o mal, tem que se fazer o bem, porque a ausência do bem já é um mal. Mas poxa, então eu tenho que ficar triste em saber que eu sou um espírito da terceira ordem, não é? Não, de forma alguma. Por que não? Os espíritos amigos, né, os espíritos benfeitores, os nossos espíritos familiares, principalmente os espíritos mentores, os nossos mentores, eles estão conosco. O objetivo deles na existência deles agora, né, é justamente promover a nossa evolução moral e intelectual. Então a gente não precisa ficar triste, eles entendem, eles sabem que é a parte do processo. Tanto que eles mesmos já estiveram também na condição nossa, de repente, né? Não é exatamente igual, porque ninguém tem uma existência idêntica à outra. Mas que, no geral, cada um passa, né, por uma fase semelhante. Né? Uns aproveitam melhor, outros não. Mas que, no geral, eles entendem. Porque eles também já estiveram, digamos assim, no trabalho de evolução interior deles. E o mais importante, né, além desses espíritos, né, que atuam até mesmo em nome do Cristo, mas o próprio Jesus, ele nos ama. Então, quando a gente vê aqueles selos, né, Jesus te ama, nos carros, ou antigamente os jogadores de futebol, né, que usavam aquela camiseta branca por baixo e digamos assim, quando faziam um gol, comemoravam, e que estavam ali escrito, né, Jesus te ama, nada mais verdadeiro. Né? Jesus, ele está conosco. Mas aí poderíamos perguntar, mas como que um único ser, né, uma única alma poderia estar, digamos, no planeta Terra inteiro ao mesmo tempo? Ora, é simples, né? O raio do Sol, ele não abarca, digamos, metade de um planeta. E olha que ele é material, né? Então, imaginemos um espírito da ordem de Jesus, né? O quanto ele emana, enfim, é 360 graus. Ou seja, ele consegue atingir o planeta todo, né? Com o seu pensamento, com o seu sentimento. Mas outros poderiam dizer, mas, poxa, são quantas bilhões de pessoas no mundo, né? São mais de 5 bilhões de pessoas no mundo. Como que Jesus conheceria cada um dos encarnados ou desencarnados? Ora, é simples. O estado evolutivo dele é tamanha evolução que ele conhece a cada um de nós. Não é? Por exemplo, o que não é impossível, porque se nós mesmos, né, que temos aí as nossas redes sociais, em que ali nós colocamos todas as pessoas que nós conhecemos, parentes, amigos, ou pessoas que tiveram conosco numa etapa da vida, se a gente, digamos assim, fosse em revista, né, em cada um ali, nós não poderíamos dizer, poderíamos citar o nome ou até mesmo o que passamos com cada uma daquelas pessoas, lembrar de cada uma delas? Ora, se nós que somos limitados já conseguimos fazer isso,
né? Imaginemos um espírito da ordem de Jesus, né? É por isso que fez com que levasse a ele a dizer que nenhuma das ovelhas que o pai lhe havia confiado se perderia. Olha só que interessante, né? Então, Jesus nos ama, literalmente, né? Então, mas legal. Então, como é que eu faço, né, para continuar aqui na Terra? Para que eu evolua, saia dessa terceira ordem aí de espíritos ainda, digamos, um predomínio do mal sobre o bem, e que eu passe, no mínimo, então, a uma segunda categoria na ordem dos espíritos, em que eu, digamos, pense no bem, pelo menos, almeje o bem, eu queira fazer o bem, né? Como é que eu faço isso? E entre, então, nessa segunda ordem ali, cujas subclasses, né, as características ali dos agrupamentos, né, seriam o dos espíritos benévolos, dos espíritos sábios, superiores. Como é que eu faço isso? Bom, simples, né? Eu preciso ganhar duas asas, né, para planar, ou seja, alçar voo, né, como se fosse um pássaro. E quais são elas? Né? Simples, o do amor e o da sabedoria. Basicamente isso. Basicamente isso. Então, como é que eu faço então para adquirir então a sabedoria? Bom, aqui, né, nós vamos separar então a nossa condição de espíritos simples e ignorantes, que fomos criados por Deus assim, para que pudéssemos, digamos assim, numa jornada evolutiva, alcançar a nossa melhoria interior pelo nosso próprio esforço e vontade. Então, se somos ignorantes, nós temos que buscar essa asa, e ela vem justamente através do que o Cristo nos ensinou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é o quê? É eu ir buscar o estudo mesmo, seja ele do mundo, né, das coisas materiais. Então, estudar o que for, né, estudar história, geografia, línguas, matemática, física, química, biologia, política, informática, administração, engenharia, seja o que for, né? Mas isso também auxilia. Então, isso também vai, digamos, nos auxiliar a não sermos tão ignorantes, não é? Mas, claro, também e principalmente o conhecimento moral, que vai nos libertar da nossa ignorância, né? Então, buscar justamente isso, o evangelho ou outros conhecimentos que falem sobre a lei de Deus, como ela funciona, né? Como que, aplicada na nossa vida, ela nos traz a verdadeira liberdade, né? Então, isso vai o quê? Vai nos trazer sabedoria, né? Sabedoria. E do outro lado, né, na outra asa, Deus nos criou simples. Então, como é que eu faço para adquirir então o amor? E aí o Cristo também nos ensina, né? E está lá, ó, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a outra asa, que se nós então efetuarmos isso, não é, nós estaremos então justamente conseguindo ali justamente o amor. Então, com essas duas asas, nós vamos simplesmente evoluirmos, que é o que todos nós queremos e devemos. A lei da evolução digamos, é divina. Ela está presente no universo, né? E é uma das leis que nós temos que cumpri-la. Então, aqui quando nós falamos então de sabedoria, né, que nós citamos lá, são as ciências positivas, né, o conhecimento que elas nos trazem. E que elas, né, o conhecimento, e que se bem aplicadas, nos elevam à sabedoria, elas são relevantes? São relevantes. Né? Então, se nós tivéssemos aqui uma espécie de chaveiro, nós poderíamos dizer assim, olha, que por abstração, né, um exemplo por abstração, que o chaveiro, ali, por exemplo, a argola, né, onde vai a chave, vamos dizer assim, seria a matemática. Não é? Aí a correntinha seria a biologia,
E o corpo, então, do chaveiro, a administração, um exemplo, ou a política, ou qualquer outra que nós pudermos imaginar aqui. Então, elas são importantes? São. Mas o mais relevante que nós temos que ter a certeza, não é de que elas são acessórias. Ou seja, o chaveiro para a chave, ela é um acessório. Ela não é fundamental, né? Pois o que é relevante mesmo e, digamos assim, mais importante de tudo é a chave. E a chave é justamente o amor, né? É ela que efetivamente abre a porta, né? Do quê? Para a nossa verdadeira felicidade. Não quer dizer com isso que nós devamos, digamos assim, excluir as ciências positivas, não mais procurá-las. Não, de forma alguma. Até mesmo porque elas, como chaveiro, têm a sua importância, porque elas fazem com que a chave, né, não se perca. Então, elas têm o seu valor e têm a sua importância. Mas o que nós não podemos nos esquecer é que elas são acessórias. E é algo que nós devemos pensar muito hoje em dia na nossa sociedade moderna, porque nós somos criados e até mesmo ainda se tem a cultura de que nós devemos formar os nossos filhos para ter uma boa profissão, né, para ganhar muito dinheiro, para estar bem materialmente, ponto final. Como se a vida fosse única e exclusivamente isso. E aí tem um problema grave, né? Porque, embora se consigam, alguns tenham realmente, digamos, ao final, esse resultado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos observar uma ausência muito grande no seu sentido moral, no seu sentido ético. Né? Pessoas que são inteligentíssimas em termos das ciências, sejam elas quais forem, mas deficientes completamente moralmente. Por quê? Porque não houve um trabalho, né, desde o início para que se, digamos assim, né, das crianças, os jovens, adolescentes e adultos, que, digamos, os colocasse justamente para não somente aprenderem, mas executarem também o amor. Né? Ou seja, aprenderem, seja numa religião que for, né, o ensinamento moral, o ensinamento ético, que é o que vai, digamos equilibrar justamente a aplicação, né, dessas ciências positivas aí. Né? Então, isso é importante. Então, por isso que o Cristo lá, ele coloca em primeiríssimo lugar amar. Ou seja, amar tanto a Deus, quanto ao próximo, quanto a si mesmo. É como se nós, em essência, fôssemos o quê? Amor. Isso é bem realidade, isso é bem a verdade. Por quê? Se Deus ele é todo amor e nós somos os seus filhos, ora, nós não podemos ser diferentes do Pai. Nós temos, vamos dizer assim, a mesma genética do Pai. Nós temos a assinatura do Pai em nós. Então, logo, nós somos amor também, em essência. O que nós estamos nessa caminhada, não é descobrindo isso. Então, a caridade, ela é a expressão maior do amor. É como se fosse ela a filha preferida, a filha direta do amor. Né? Ela que efetivamente, digamos, nos faz serem felizes, né, efetivamente. Até mesmo porque, e se nós nos colocássemos aí na figura dos órfãos, né? Como é que nós nos sentiríamos? Será que nós nos sentiríamos mal? Certamente que não, né? Muito pelo contrário, nós nos sentiríamos muito bem por estarmos ali numa situação que às vezes até a gente não gostaria, mas que vem alguém com um bom coração, que vem nos trazer um sorriso, uma palavra amiga, um carinho, um presente, não é? Então, ainda mais quando se é criança, né, que se tem tanta esse anseio por amor, né, por atenção, então, com certeza é algo bom. Ou até mesmo auxiliar as viúvas nas suas tribulações. Né? E se nós nos colocássemos, digamos, na situação que elas se encontram, né? O de perdoar, que eu acho que
é a parte mais assim difícil para o ser humano no planeta de provas e expiação, na condição de espíritos ali da terceira ordem, né? Espíritos ainda, digamos, atrelados ainda ao mal, é justamente a questão do perdão. Tanto que Jesus, se nós também fizermos um estudo, nós vamos verificar, constatar isso, que é justamente no perdão que ele dá um ensinamento mais profundo, né? Quando ele até na cruz ali, ele fez uma oração pelos seus algozes, né? Demonstrando ali o perdão, digamos assim. Então, esse é o ponto principal, né? Que é o calcanhar de Aquiles, digamos assim, praticamente de todos os espíritos aqui, encarnados e desencarnados no planeta Terra. Nós diríamos que é justamente nesse quesito aqui. Então, e ali ele continua, né? Então, tive fome e me destes de comer, né? Mas só que isso pede o quê? Isso pede para que nós venhamos a deixar um pouco menos os nossos olhares exclusivamente voltados para nós mesmos, né? Naquele egocentrismo muito forte, preocupado únicos e exclusivamente conosco mesmo. Tive sede, me destes de beber, né? Estive nu e me vestistes. Então, isso tudo para que nós possamos, né, digamos, nos melhorar, sair de uma condição de espíritos ali, digamos, trevosos, né, e que venhamos a habitar em planetas até mesmo mais evoluídos, ou participarmos aqui no planeta Terra mesmo, já na condição de um planeta de provas, de regeneração, digamos, pede para que nós tenhamos um pouco de renúncia de nós mesmos. O que é esse pouco de renúncia de nós mesmos? É justamente, sabe, aquele capítulo da novela que a gente vai ter que deixar, digamos, pelo menos uma vez por semana, para que a gente possa estar num trabalho de caridade juntamente com outras pessoas, ou através, enfim, de um grupo religioso ou de uma organização não governamental, ou até mesmo governamental, ou enfim, seja de onde for, né, que tenha o objetivo da promoção do bem do próximo, né? Ou aquele jogo de futebol, né? De repente, mas eu posso assistir a reprise amanhã, ou assistir o jogo na semana que vem, sabe? Aquela balada com os amigos, né? Que a gente de repente, eu não digo todas as vezes, né? Uma vez, duas vezes por semana, né? São as pequenas renúncias que a gente precisa ter de nós mesmos, dos nossos interesses, para que a gente consiga, né, digamos assim, emanar o bem que está dentro de nós. Né? Então isso, digamos, é uma condição intrínseca, ou seja, a caridade ela só existe com o desprendimento de si mesmo. Sem o desprendimento de si mesmo, ainda que pequeno, né, por começar, ela não tem condições de ser feita. Então, ali, por exemplo, estive doente e viesses me visitar, né, isso exige o quê? Que a gente, muitas vezes, deixa a nossa família, o conforto do nosso lar, para que a gente possa nos dirigir até um local, que às vezes é até mesmo distante, que a gente possa estar com aquela pessoa, né? Muitas vezes que nós nem o conhecemos, mas que a gente está ali na condição de alguém que veio prestar ali digamos, um serviço, né? Humanitário, um serviço, digamos assim, espiritual ali, só do fato de estar presente alguém ali, auxilia muito. E é isso que vai nos fazer melhorar, digamos, como espíritos imortais, moralmente dizendo, né? Estive na prisão e viestes me ver, né? Ou seja, o que o Cristo aí termina, né, com o seu ensinamento, de repente, com o nosso conhecimento intelectual a respeito de alguma profissão, de repente, ou a gente pode estar levando, né, a esses irmãos e irmãs que se encontram nessa condição, auxiliando-os para que, quando terminarem as suas penas, de repente possam ingressar no mercado de trabalho. Né? Claro, isso com autorização, né, dos órgãos competentes ali, mas enfim, ou seja, são pequenos exemplos daquilo que se faz necessário
para que nós venhamos a nos melhorar como espíritos imortais, moral e intelectualmente, e aí, consequentemente, nós venhamos então a habitar planetas, ou, caso desencarnados, venhamos a estar em moradas, né, vibracionais ali no plano espiritual melhores do que porventura poderíamos estar. Né? Porque tudo é sintonia no universo. Ou seja, quando nós nos afinizamos com espíritos que, digamos, também buscam, né, a mesma ideia, o mesmo sentimento, que refletem também trabalhos em alinho a esses sentimentos, a esses pensamentos, nós estamos em sintonia com eles. Eles automaticamente passam a estar conosco ali nas atividades, nos intuindo, enfim, nos ensinando, nos auxiliando no que puder. É como essa sintonia, é justamente como uma antena, né, de uma estação de rádio ou de televisão que emite uma determinada frequência da informação. E que, do outro lado, ali há um aparelho que, digamos assim, consegue captar aquela sintonia, aquela vibração. E assim somos nós, né? Enquanto espíritos. Nós estamos continuamente captando essas vibrações que vêm de outros espíritos e também emitindo da mesma forma. Né? Como encarnados, nós utilizamos o aparelho, nós utilizamos a fala, né? Já como espíritos, nós temos ali o perispírito que faz esse trabalho, né, de recepção e emanação do pensamento que vem do espírito. Então, toda vez ali, né, que nós então cumprimos as leis de Deus, sejam elas aí alguns exemplos, né, as leis do trabalho, de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, mas principalmente as leis de amor e de caridade, é que aí sim, né, nós estamos justamente fazendo esse trabalho da sintonia. Né? Então, acho que essa figura, esse desenho, essa ilustração nos mostra muito bem como é que funciona essa questão da sintonia. Né? Nós estamos vendo ali um irmão à esquerda que está orando, né, em prol dos mais necessitados, e olha só, a sintonia que ele cria ali com o espírito benfeitor é imediata, né? Ambos estão ali em conjunto. Assim como o rádio ali que recepciona a vibração que vem da antena da estação retransmissora. E aí poderemos então habitar o que Jesus chamou de reino dos céus. Né? O que seria esse reino dos céus? Ora, nada mais é justamente do que uma espécie de morada também. Mas não é a morada no sentido literal da palavra, como se fosse lá realmente um castelo que fica no céu. Não, não é isso, né? Nós não devemos entender o que Jesus falou no seu sentido literal, exato. O que ele quis dizer é que reino dos céus digamos, é a morada dos espíritos que moralmente se encontram na mesma faixa vibracional. Ou seja, são espíritos que pensam semelhante, agem semelhante, falam de forma semelhante, no seu sentido de conteúdo que trazem dentro de si mesmos, né? Já, digamos assim, descoberto em si mesmos ali, em alinho às leis de Deus. Então, quando nós vamos ver ali, novamente resgatando o livro Nosso Lar, quando André Luiz, então, é socorrido a essa colônia de auxílio aos habitantes do plano espiritual inferior ali nas zonas umbralinas do planeta Terra, nós vamos constatar exatamente isso, que já eram espíritos, digamos assim, desligados, né, um pouco mais, digamos assim, de pensamentos do mal, né, digamos assim, da ignorância, enfim, em desalinho às leis de Deus. Então, ou seja, já eram espíritos um pouco melhores, né, no seu sentido moral e intelectual. Então, concluindo, né, meus amigos e minhas amigas, há mais de 2000
2022 anos atrás, e ainda hoje, né, nos é apresentado o caminho que leva até Deus. E esse caminho é amar. Esse é o caminho. Não existe outro caminho. E quando se dizemos amar, é o quê? Caridade. E caridade é o quê? É auto-perdão, é perdão das ofensas, é indulgência, é misericórdia, né? Ou seja, são todas as ações que estão em alinho às leis de Deus. É isso que nos faz melhorarmos interiormente, em termos de espíritos, e também habitarmos planetas, né, em que esses outros espíritos também estão na mesma condição. Né? Então, se nós optarmos então por esse caminho do amor, nós muito provavelmente, né, permaneceremos na Terra, né, se o quisermos, porque de repente somos convidados a habitar já em outros planetas com habitantes já mais evoluídos, né, em termos moral e intelectualmente. Foi o caso, por exemplo, do espírito Bezerra de Menezes, que quando ele desencarnou, né, a mãe de Jesus, também na espiritualidade, o havia informado que ele já havia completado, então, o seu processo evolutivo aqui no planeta Terra e que estava, digamos, permitido para que ele elevasse a outro planeta. Já um planeta em condição melhor, né? E que, por incrível que pareça, ele negou, né? Ele disse que não, que o coração dele, né, estava aqui na Terra. Por quê? Porque ele queria auxiliar os que aqui ficaram. Olha só, mais um exemplo, né, digamos, de grandeza. E assim foi, né? Ele foi concedido o seu pedido e ele permanece aqui, então, conosco, no planeta Terra, auxiliando a toda a família humana para que possa evoluir com ele, né? Então, demonstrando aí realmente a sua grandeza espiritual. E é por isso que o Cristo disse, né? Ou seja, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, Jesus já preconizava que o planeta Terra haveria de mudar, digamos, materialmente e também moralmente, no seu sentido dos habitantes. Então, que somente os mansos, ou seja, aqueles que evoluíssem moral e intelectualmente, poderiam, então, permanecer nesse planeta. Então, Jesus já nos trouxe aí essa informação, né? Então, se nós queremos, então, sair dessa condição aí de terceira ordem de espíritos, né, espíritos ainda impuros, e subirmos, então, para a segunda classe de espíritos, já espíritos benévolos, então, que nós façamos por nossa vez, né? Porque se nós não quisermos ou não nos esforçarmos para isso, o que vai acontecer? Simples, não é? Se nós continuarmos, então, ali, da mesma forma com que a gente tem agido, né, como sempre, ou tem pensado da mesma forma, com impiedade, ou falado ali, né, com calúnia, se omitido ali perante uma condição em que um traiu o outro e a gente não fez nada para auxiliar, né, ou que a gente, enfim, continuemos com atitudes aí de corrupção ou de orgulho, seja no trabalho, seja na empresa, né? Ou intrigas ali até mesmo no centro espírita, ou com inveja de algum parente que tenha se melhorado ou não. Enfim, se a gente continuar, né, da mesma forma e não nos melhorarmos, pode sim acontecer, então, que seremos convidados aí, de repente, numa desencarnação que ocorra, a irmos dar continuidade, então, de evolução em outro planeta, né? Mas vai saber que condição é essa que esse planeta se encontra, os habitantes daquele planeta se encontram, não é mesmo?
e estaremos então com aqueles que não são afins. Então, se nós somos egoístas, ególatras, enfim, preocupados única e exclusivamente conosco mesmo, nós vamos viver com aqueles que são e pensam e agem e sentem exatamente igual, né? Então a escolha é nossa, cabe a nós aí escolhermos. O caminho já nos foi apresentado, né? E cabe a cada um então de nós a escolha, tá ok? Então nós desejamos muita paz para todos, queremos agradecer aí do fundo dos nossos corações por nos terem acompanhado até aqui. Alguns recados finais então: a bibliografia, sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos dá força para continuar, conhecimento, sabedoria, e também as imagens que foram aqui coletadas e disponibilizadas nessa apresentação foram todas consideradas de uso gratuito, né? Caso alguém encontre alguma que não o seja, por favor, nos avise no e-mail. Também, caso encontrem algum erro gramatical, algum equívoco, então, seja ele doutrinário, que por favor também nos avise no e-mail. E por fim, então, antes da nossa oração final, os nossos palestrantes e oradores espíritas que nós encontramos aí, que nós gostaríamos de recomendar. Basta escrever o nome ali no campo de busca, né, dos sites de pesquisa, principalmente de vídeos, né? Eles têm muitos vídeos disponíveis lá. Todos trazem um consolo e uma instrução muito boa dentro da doutrina espírita. Pedimos perdão aí antecipadamente por algum que porventura não esteja aqui relacionado, que muito provavelmente nós não o conhecemos, né? Por isso que não está aqui. Mas que de repente, mais adiante, com certeza vai estar, tá? Nos avise no e-mail lá também, de repente a gente coloca aqui depois de fazer uma análise. Então, convidamos a todos a estarem conosco então para uma oração final. Nós gostaríamos então nesse momento, né, de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer aos espíritos superiores que estiveram aqui conosco, nos auxiliando, né, nas nossas grandes dificuldades aí. Nós gostaríamos muito de vibrar do fundo dos nossos corações por todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que habitam aqui o planeta Terra, né, nas suas diversas, digamos assim, planos espirituais, moradas, não é mesmo? Que nós temos aqui também no planeta Terra, principalmente aqueles que mais necessitam de auxílio, que mais precisam ali de um pensamento, né, que possam auxiliá-los de alguma forma. Então, a esses em particular, nós dirigimos então essa humilde vibração, entregando-as às mãos de Deus e sendo gratos antecipadamente, porquanto se Deus sim, Ele é todo justiça, mas se nós pudéssemos ver Deus, com certeza nós veríamos amor. Sendo assim, o amor tudo pode, logo nós temos essa consciência de que algo certamente poderá ser feito, se não na totalidade, na parte daquilo que nós vibramos nesse momento. Por isso somos gratos antecipadamente a Deus, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.